Fala, Celso, sem tramelas, 19. Bom, primeiro eu vou pedir desculpas pela voz, né? É o tempo, é os gritos em sala de aula, é os gritos no pátio que às vezes são necessários e aconteceu isso. Minha voz está assim, desculpa. Mas vamos lá. Fala, Celso, sem tramelas, 19. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o nosso país, Brasil, e o respeito aos símbolos nacionais. Eu fui numa formatura nesse final de semana e pelo protocolo, pela tradição na formatura, logo após a composição da mesa, a entrada dos formandos, aquela coisa toda, é executado o hino nacional. E, como sempre, a plena maioria das pessoas levantou-se para a execução do hino nacional. E eu escutei atrás de mim, não sei quem que era, porque eu não virei, não perdi tempo virando para trás para ver quem que era, mas ela falou, por que que eles se levantam ainda? Por que se respeita ainda com o hino nacional? Bom, o Brasil tem seus defeitos inúmeros, muito por culpa nossa. Nós elegemos os representantes que estejam lá. Seja direita, esquerda, centro, Raikkonen Parta. Nós elegemos esse povo lá. Nós, população. Toda a sociedade brasileira vota, tanto para executivo quanto para legislativo. Nós é que colocamos essas pessoas lá e essas pessoas fazem o que fizeram. E elas fazem muito do que fazem e do que fizeram, porque nós, cidadãos, ou não fiscalizamos, ou não cobramos, ou não denunciamos. Porque se nós fizéssemos a nossa parte desde a esfera municipal, realmente fiscalizando, cobrando e denunciando as coisas erradas, já criaria essa cultura de, opa, o povo está de olho, o povo está cobrando, vamos agir certo. Como a pessoa, 3 meses depois, já nem sabe em quem votou, os caras têm um aval para fazer o que quiser, porque eles sabem que a memória do nosso povo é curta. Mas eu não quero falar de política hoje, né? Apesar de tudo isso, o nosso país tem muitas belezas, o nosso país tem muita coisa boa, tem um povo muito acolhedor, tem belezas naturais, tem belezas minerais, tem pontos turísticos, tem tanta coisa boa o nosso país. O nosso país tem o SUS, um sistema público gratuito de saúde universal para o nosso gigante país. Tem falhas? Claro que tem, porque o Brasil é um continente, é muita especificidade, é muita coisinha, né? Mas ainda dentro das possibilidades, é um dos melhores sistemas públicos do mundo, né? Então nós temos coisas, e nós temos que respeitar o nosso país. Podemos não gostar de quem está lá no poder, mas nós temos que respeitar o nosso país. A nossa bandeira é a nossa bandeira e é conhecida internacionalmente. Os grandes esportistas, quando vencem, envergam essa bandeira, esse manto sagrado com muito orgulho. E nós, cidadãos, não damos nem bola. É uma honra, é um orgulho ouvir o hino nacional nas competições, Olimpíadas, Jogos, sei lá o quê. Quando o Brasil ganha, fica lá em cima em primeiro no pódio e ouve seu hino nacional. Por que numa solenidade, num evento, não se dá esse respeito ao hino nacional, né? Então, tem que se valorizar o hino nacional. Um grupo de pessoas, à esquerda em geral, a centro-esquerda brasileira, não deu bola para o verde e amarelo. Veio com aquela história de que isso é uma construção, blá, 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 dos poderosos, dos vencedores. Esqueceram que a população tem um sentimento de ligação, de reconhecimento com o verde e amarelo e insistiram no vermelho, no vermelho, no vermelho, no vermelho, no vermelho, no vermelho, no vermelho. Né? E deu no que deu, uma corja de bandidos, uma corja de cidadãos do bem que são estupradores, pedófilos, assassinos, bandidos, etc e tal, que se dizem cidadãos do bem, essa corja tomou para eles os símbolos nacionais e hoje é vergonha vestir os símbolos nacionais. Hoje a maioria da nossa população brasileira tem vergonha porque essa corja pegou para eles, fez merda, mostrou realmente os lobos em pele de cordeiro que são
E agora é uma vergonha vestir verde e amarelo. Mas por que a centro-esquerda não usou verde e amarelo? Eu uso como exemplo o sindicato que eu sou filiado. Há 20 e poucos anos, 25 anos que eu sou filiado. É o Sindicato dos Professores do Paraná, cujo símbolo é uma gralha azul. Deveria ter um monte de flâmulas azuis nas suas manifestações. Qual é a cor predominante nas manifestações? O vermelho. Já fiz esse questionamento em reuniões municipais, regionais, até em eventos estaduais e né, defecaram para o meu questionamento. E deu no que deu. Hoje está aí, ó, levaram um olé do governo estadual, porque não tem o apoio da população. Por que insistiram no verde? Por que não insistiram no verde amarelo? No azul? Não, tinha que ser vermelho, tinha que ser vermelho. Sabe? Falta de leitura de senso popular. Ficam encastelados naqueles castelos lá por décadas e décadas, perdem a noção de povo, realmente. Por mais que seja inculto, por mais que seja sem ligação, é o povo, e principalmente o povo que vota, o povo que elege as autoridades. Então, sim, nós temos que respeitar o hino nacional, né? De preferência ainda ficar em posição de sentido, né? É uma pena que a grande maioria das escolas não canta mais os hinos nacionais. Os alunos não sabem, não conhecem os hinos nacionais mais, nenhum deles. Nem o nacional, nem da independência, nem da república, nem da bandeira, porque não se canta mais, sequer no 7 de setembro, na dita Semana da Pátria, sequer. Fora isso dali, não, porque tem gente que não vai gastar. FODA tracinho SE, quem não gostar, é o símbolo nacional. E aí a escola já começa dando mau exemplo por não cumprir uma lei federal que diz que toda semana deveria ser cantado, executado o hino nacional. Já começa aí, já começa sendo errado que lei não vale. Então, por que não valorizar os nossos símbolos? Por que a nossa geração, dos seus 40, a geração que está chegando nos 50, ou que tem mais que 50, reconhece o hino do expedicionário, conhece o hino da bandeira, conhece o hino da proclamação da República, o hino da independência, que é lindo, sabe cantar quase inteiramente o hino nacional, e os que estão vindo aí, né? Por quê? O que aconteceu com as escolas? Eu lembro uma escola que eu trabalhei, tive a honra de trabalhar, que era assim, toda semana. Segunda-feira era o hino nacional, quarta-feira era o hino do estado do Paraná, sexta-feira era o hino do município. E eu lembro que teve uma abertura de jogos num ginásio aqui em Univera, eu não lembro, e uma delegação daquela escola veio, e na época o governador tinha colocado uma lei que tinha que se cantar também o hino estadual no Paraná, para qualquer evento. E colocaram o hino lá, e aquela delegação cantou lindamente, tanto que o governador elogiou aquela delegação, aquela escola, por cantar o hino do estado, por saber o hino do estado. É a valorização dos nossos símbolos, é a valorização da nossa cidade, o micro, é a valorização do nosso estado e a valorização do nosso país, um macro. Se nós não valorizarmos, quem é que vai valorizar? O que nós vamos passar para os nossos alunos? O que nós vamos passar para os nossos filhos se nós não valorizamos? Como que nós vamos falar que nós temos que respeitar o nosso país? Então fica a dica. Temos que sim que valorizar. E valorizar o nosso país passa por cantar o hino nacional decentemente, por tirar chapéu, touca, gorro, qualquer coisa na hora do hino nacional, por ficar em posição de sentido na hora do hino nacional e também por ter consciência, por desenvolver consciência crítico, histórica, para votar direito. E respeitar as escolhas das pessoas. Desculpa aí, não queriam democracia? Democracia não é a maioria vence? Então, a maioria votou nesse daqui, respeita. A maioria votou naquele lá, respeita. Né? Quer mudar? Faça parte do sistema ali, seja eleito e tente mudar. Simples assim. Fica a dica.
Brasil é lindo. Povo brasileiro é maravilhoso. Tem que melhorar? Tem que. Começa pelos respeitos aos símbolos nacionais também. Também. E fica aqui, ó, o puxãozinho de orelha para as escolas que perderam o costume, a responsabilidade de, com mais frequência, com maior frequência, executar os hinos brasileiros, diversos hinos brasileiros. Fala, Celso sem tramelas! Nós estamos no episódio 19, a partir do 20, depois do 20. Se alguém quiser colocar perguntas nos comentários do Instagram, do Facebook, onde eu ou até do YouTube, onde eu posto esses vídeos, quiser colocar lá, se tiver perguntas, eu vou estar respondendo as perguntas, né? Então fica aí, se te quiser essa vontade. Fala, Celso Centro, Amelas 19. Amém para quem é de amém, axé para quem é de axé, oxalá para quem é de oxalá, namastê para quem é de namastê.